Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas para você da reunião entre Corinthians e Memphis Depay. Aquilo que você queria saber e ninguém te contou, vou trazer com exclusividade agora. Tudo que rolou na reunião. Já vou te adiantar que teve birra do Memphis nesse caso, no caso dele não ter comparecido ao treino da última quarta-feira e nem avisado, por ter faltado ao treino sem comunicar. Teve birra, já vou te adiantar. Falaram sobre reforços, tudo sobre Memphis Depay que você não viu em lugar nenhum. Vamos falar também, informação importantíssima do Corinthians, o blend está imperdível, hein? O intermediário, aquele que alega ser o verdadeiro intermediário, no caso da ex-patrocinadora do Corinthians, a Vaidê, meu amigo, entrou com uma ação contra o Corinthians, está cobrando a comissão. E não é pouco não, viu? Olha só que situação, que esse caso não acaba nunca. Vamos também falar nesse blend de informações que o ex-presidente André Sanches usou o cartão corporativo do Corinthians e vai pagar. Vou te falar o valor, tudo isso agora. Falando em fonte, falando em intermediário, eu já quero começar a falar de um caso muito importante, né? O que pode ser o verdadeiro intermediário do caso Vaidbet, alega ser, né, o verdadeiro intermediário do caso da Vaidbet, está entrando com uma ação, está entrando não, né? Entrou com uma ação contra o Corinthians, o nome dele é Sandro dos Santos Ribeiro, né? Eu tive acesso aí ao processo, tá? Uma situação complicadíssima que passa, né, o Corinthians, porque o processo dele, a ação dele foi muito bem elaborada, muito bem montada, com muitas provas. Fotos dele com o presidente, imagem dele com o presidente Augusto Melo, enfim, tem muita coisa lá, né? A gente deu para ver que o processo está montado cobrando, tá, do Corinthians, só para você ter uma ideia, 8 milhões de reais, 8 milhões e 400 mil reais. O camarada, o Sandro, que alega que o Alex Cassundé, né, parece que surgiu do nada, né, para ser o intermediário, né, o Sandro que levou lá, que intermediou de fato, né, e até o presidente da Vaidbet falou isso, né, está cobrando a comissão de 8 milhões e 400 mil reais do Corinthians. Ele quer a comissão, né, daquilo que o Corinthians recebeu da ex-patrocinadora Master. Ele está cobrando o valor proporcional, tá? Na época acho que era 360 milhões, né, que o Corinthians fechou. Porque se fosse tudo, né, se o Corinthians tivesse recebido tudo da antiga patrocinadora, ele estaria cobrando 25 milhões de reais, mas ele está cobrando o valor proporcional, que já arrebenta, né, velho? É mais um BO, é mais uma grana, né? Enfim, o blend não é para eu dar opinião, né? Depois a gente fala no Café da Fiel. Mas, enfim, quero só informar vocês sobre isso, porque vocês precisam saber uma informação importante, né? O verdadeiro, né? O que alega ser o verdadeiro intermediário da Vaidbet está cobrando aí, né, do Corinthians 8 milhões e 400 mil, que é a comissão, né, do valor que o Corinthians recebeu da antiga patrocinadora. Comente aqui embaixo, esse caso não acaba nunca, só lasca com o Corinthians. Falando em grana ainda, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, né, vazou uma informação, desculpa que eu não sei quem foi que vazou essa informação aí primeiro, tá? Enfim, mas vazou uma informação que dos detalhes, né, do uso do cartão corporativo, né, que o Andrés usou, e esse cartão era do Corinthians em 2020, foi isso, tá? Foi no final de 2020, dezembro de 2020, ele era ainda o presidente, né, do Corinthians, né, o Duílio ficou 21, 22, 23, Augusto 24, agora um pouco do Augusto em 25, e o Osmar, mas no final de 24, no final de 2020, o Andrés ainda era o presidente. Ele usou, tá, cerca aí de 9 mil reais, e o ex-presidente do Corinthians, né, reconhece, né, ele alega que, né, no final de 2020 ele usou, né, o cartão por engano, né, pois o cartão pessoal dele também é do Santander, tá? Assim como é o cartão do Corinthians, tá? E ele alega que na época era só ter cobrado ele, estava tudo certo, aí levaram à tona agora e ele vai pagar 9 mil reais, tá? Né? Ele já está pagando nesta sexta-feira os 9 mil reais que usou do cartão corporativo do Corinthians, tá certo? Informação aí importante também para você. Deixa o like, comenta. Agora sim, vamos chegar onde eu queria. Vamos falar sobre Memphis Depay.
muitas informações para vocês, tá? O Corinthians divulgou uma nota oficial, né, dizendo que conversou com o Memphis, dizendo que o assunto está encerrado e que o Memphis reconheceu o erro e pediu, né, e o Memphis falou que quer jogar no Corinthians, quer continuar a jogar no Corinthians. A nota tentou expor, né, o menos possível, né, o holandês, tá? Depois eu trouxe algumas informações exclusivas no almoço com a Fiel. Quais foram? Que não está na nota do Corinthians. O Corinthians deu uma multa para o Memphis, né? Que o Corinthians está tratando como penalidade, não quer nem citar o nome multa, mas é uma multa. E o Memphis também pediu desculpas ao elenco, tá? Foi isso que eu já trouxe para vocês lá no almoço com a Fiel, tá? E agora eu quero trazer as novas informações, tudo o que aconteceu na reunião. O Memphis, em momento algum, ele foi direto na reunião. Primeiro ele fez uma reunião com o Dorival e o Fabinho Soldado, depois uma reunião com o Soldado e o Stabile, tá? O Stabile, aliás, levou toda a cúpula corintiana, levou até o diretor jurídico, né, o Pantaleão, por exemplo, se tivesse que encerrar, ele estava preparado para tudo, né? Se tivesse que encerrar o contrato do Memphis ali, já estava com a equipe completa, porque ele não sabia o que esperar, né? Ele não sabia o que poderia vir, né, em relação ao encontro com o Memphis, tá? Vamos lá, em relação ao Memphis Depay, ele não foi direto, falou assim, eu não vim por causa disso, mas ele também não deu nenhuma desculpa. Até assim, então até um lado, enfim, né, não ficou com aquelas papagaiadas, furou o pneu, eu não acordei, né, passei mal, dormi a noite, enfim, não teve conversa fiada. Ele simplesmente não chegou e falou, não vim por causa disso. Mas aí, quando o assunto começou, ele começou a abrir o coração. Ele falou o seguinte, ó, ele pediu mais informações, tá? Ele reclamou que não tem informações de nada, né, sobre a dívida que tem com ele. Enfim, ele falou que está desconfortável, que não passam nenhuma informação, tá? Que não está com a mesma velocidade de antes. Enfim, não está com a mesma velocidade de antes, porque ele era assim com o Pedro Silveira. Então o Pedro Silveira ficava sempre com ele ali, né? Aquela coisa toda, então ele tinha ali aquela amizade, e o Pedro Silveira toda hora atualizava ele de tudo, né? Ó, estão te devendo, né? Aquela coisa. Então, resumindo, esse caso aqui, dele não ter informação nenhuma, de não darem satisfação porque por que não pagaram a premiação dele, esse foi, na verdade, o fato dele não ter ido. Ele não falou claramente que é isso. Mas na reunião, o assunto principal que rolou foi esse. Simplesmente ele falou que tá chateado, que reclamou, né, que não tem muita informação, que está desconfortável por isso, que não passam nada para ele, quando vão pagar, se vão pagar, aquela coisa toda. Então, ficou claro que o Memphis não foi ao treino do Corinthians, tá? Isso está nas minhas palavras, por birra, na minha opinião, analisando a informação que eu tenho, tá? Por outro lado, ele reconheceu o erro, que não deveria, né, ter faltado no treino, pediu desculpas, tá? Pediu desculpas ali para os atletas e reconheceu o erro, tá? No meio da conversa, né, o Osmar Stabile perguntou para ele, mas e aí, você quer ficar no Corinthians? Me falaram que o Osmar Stabile foi duro com ele. Mas e aí, você quer ficar no Corinthians ou não quer? E ele falou, quero. E aí, quando nesse assunto, nessa pergunta que rolou dele querer ficar no Corinthians ou não, ele disse o seguinte, né? Ele falou, mas e aí, né? A respeito de reforços, vocês vão reforçar? Porque o time tem que estar mais competitivo. Eu já tinha trazido essa informação para vocês, né? Que o Memphis queria reforços, né, no Corinthians. Lembra que eu trouxe isso? Eu errei mais uma informação se confirmando. Eu já havia trazido essa informação para vocês que o Memphis Depay queria reforços no Corinthians, tá? Tô até tentando lembrar quem me passou aqui, lógico que não interessa para vocês, mas o Memphis, nessa reunião, falou para a diretoria que o Corinthians precisa se reforçar, né? Perguntou se vai rolar os reforços na janela, se vai deixar o time mais competitivo. A diretoria, né, teve essa impressão também que ele é um cara que quer ganhar, né? Ele quer vencer, ele é um cara que não quer só jogar, só disputar, ele quer vencer. Então ele, né, também deu essa, não vou usar o termo cobrou, porque foi um assunto que rolou no meio da reunião, quando perguntaram para ele se ele queria ficar no Corinthians, ele falou logo que queria, quero, e falou assim, mas é interessante que a gente tenha reforços. Então rolou isso também
rolou isso também, tá? Do Memphis falar em reforços. Então, acho que é isso. Pediu reforços, perguntou a respeito da janela, né? Para saber se vai deixar o time mais competitivo, né? O Osmar Stabile foi com toda a equipe já, se precisasse, né? Nunca sabe se ele ia pedir para sair ou não, né? Já foi até com o jurídico dele, enfim, aquela coisa toda. É isso, tá? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo, jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí do Memphis Depay, que tem gerado uma grande polêmica no Corinthians, porque o Corinthians retornou das férias dos 15 dias para o Super Mundial de Clube, né? Memphis acabou aí fazendo uma notificação ao Corinthians, uma notificação extrajudicial para receber. Ele ameaçou não reapresentar, ele ameaçou a rescindir com o Corinthians, mas o Corinthians foi lá e pagou os direitos de imagem em torno de 1.700.000. O Memphis reapresentou. Aí o Corinthians estava fazendo uma pré-temporada, treinando na parte da manhã, treinando na parte da tarde. Na segunda-feira, o Corinthians encerrou essa pré-temporada. Na terça-feira, deu uma folga para todos os jogadores e a partir da quarta-feira ia fazer só o treinamento na parte da manhã. Não ia mais treinar de manhã e nem treinar, ia treinar só de manhã, não seria de manhã e à tarde. O que aconteceu? O Memphis faltou aos treinamentos sem dar justificativa. Isso foi suficiente para gerar aí uma série de especulações se o Memphis está fazendo isso de propósito, se o Memphis teve um problema pessoal, mas se tiver um problema pessoal pode ligar, avisar a diretoria só tava uma nota. O Memphis está fazendo isso porque o Corinthians deve para ele a premiação do Campeonato Paulista, mas não deve só para o Memphis, deve para o Memphis e todos os outros jogadores. Então, por que o Corinthians pagou e não foi treinar? E por que os outros jogadores não fizeram assim? O Memphis está com proposta de time de exterior, ele está querendo sair do Corinthians? O que está acontecendo? E aí, na quinta-feira, o Memphis chegou no CT Joaquim Grava para treinar 9h20 da manhã. Só que o Memphis chegou, se reuniu com toda a diretoria, com Osmar Stabile, né? E todos os diretores, e inclusive o Osmar Stabile levou até seus respectivos advogados, né? Se o Memphis quiser sair, já conversava ali, fazia a rescisão do contrato, não estava bem preparado. Bom, o Memphis chegou, teve um problema pessoal, conversou com o elenco, o Memphis pediu desculpa a todo o elenco corintiano, fez uma reunião no campo, pediu desculpa, fez uma reunião com a diretoria, explicou as razões pelas quais. A diretoria apertou ele, perguntou se quer ficar, se quer sair. O Memphis falou que quer ficar, quer continuar no Corinthians, é o sonho dele. E aí foi tudo resolvido. O Memphis ontem treinou na parte da manhã, a tarde tá de folga, né? Tava descansando. Após pedir desculpa, conversar com a diretoria, o Memphis foi pro campo e fez um treino belíssimo. Inclusive o Corinthians tá contando com ele para reestreia aí, né, do Campeonato Brasileiro. E aí o Memphis, muita gente especula muitas coisas, né? Assim, o Corinthians tá atrás, o Memphis será que vai desempenhar um bom futebol, vai conseguir performar? Não vai, Memphis quer ir embora, Memphis tá tendo problema no Corinthians, tem algum problema de relacionamento com pessoas do grupo. Por exemplo, o Memphis pegou a camisa 10 do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro não ficou satisfeito, mas aceitou que é um profissional. O Memphis, na Sul-Americana, não colocou o pé na bola. Por que não colocou o pé na bola? Não jogou nada também na pré-Libertadores. Então, o custo-benefício do Memphis, vale a pena ele continuar no Corinthians? O que me parece que essa nova diretoria não morre de amor pelo Memphis. Com o presidente Osmar Stabile, né, com o Armando Mendonça, vice-presidente, né, com os diretores, não morre de amor pelo Memphis. E parece que o Memphis vem de atritozinho com a nova diretoria. Porque o Memphis, lembrando aqui que o Memphis foi contratado
na gestão do presidente Augusto Melo, que se encontra afastado nesse momento. Então, ele não é o queridinho dessa gestão atuante que está lá hoje. Isso aí vem, o que eu sei é que o Memphis será muito cobrado desses próximos jogos, que ele não for bem, porque até com a torcida o Memphis já tem um pouco de atrito. A torcida não está muito satisfeita com o Memphis, porque o custo-benefício dele está sendo muito caro, porque ele está deixando muito a desejar. E aí, fiel, o que vocês acham? O Memphis deveria continuar no Corinthians ou deveria sair? Qual é a opinião de vocês? Pro bem do Corinthians, o custo-benefício do Memphis é muito caro, tendo em vista que o Memphis hoje é o segundo jogador que ganha mais no Brasil, tá? Só perde para o Neymar. O Memphis ganha aí em torno de 3 milhões de salário por mês, mas com os gatilhos ele consegue chegar aí até 6 milhões por mês. E o Corinthians deu toda a mordomia para ele, pagando um hotel aí luxuoso, pagando um hotel luxuoso para ele morar, um aluguel de 279 mil reais por mês, 9 mil reais por dia, com direito à segurança, cozinheira, carro blindado, é muita mordomia. Memphis, eu sinceramente como corintiano, é um bom jogador, mas o custo-benefício, para mim, o Memphis deveria ir embora porque é muito caro. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, que apareceu aí na internet, né, dando o que falar. Marco Belo, que trabalha na Transamérica, trabalha no portal Meu Timão, acabou descobrindo e revelou que Andrés utilizou para fins pessoais o cartão corporativo do Corinthians quando era presidente no ano de 2020. No Réveillon de 19, virando para 20, no valor aí de 9 mil reais. Andrés Sanches disse que irá ressarcir o Corinthians com juros e correção monetária. Andrés ainda afirmou que houve um engano, porque o cartão dele é do Banco Santander e o cartão corporativo do Corinthians também é do Banco Santander. O GE, além desse valor, acabou aí revelando também gastos no cartão corporativo do Corinthians em Fernando de Noronha. Exemplo, gastou com restaurante, gastou com joalheria. Andrés disse que vai ressarcir também o clube. Agora, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, que eu estou aqui para trazer informação, mas vamos lá. O Conselho Fiscal do Corinthians, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Ética, serve para quê? Hein? Porque o Conselho agora está fiscalizando muito bem o Augusto Melo e é dever do Conselho fazer isso. Antes não fiscalizava? Aí outra pergunta que eu faço para vocês. Se a imprensa, na pessoa do Marco Belo, da Rádio Transamérica e do portal Meu Timão, não tivesse descoberto esses gastos, Andrés Sanches iria pagar esse valor? Não, por quê? Eu não vou nem falar que tá agindo de má fé não, tá? Esse aqui não é meu objetivo. Não, porque diz ele que se confundiu. Então nem ele sabia, entendeu? A conexão da coisa. Nem o próprio Andrés sabia que tinha gastado o dinheiro do cartão do Corinthians. Então jamais ele iria pagar porque nem ele sabia, né? Mas Marco Belo descobriu e aí entrou em contato com o Andrés. Andrés não falou que gastou mesmo, que soube agora que vai pagar o Corinthians, mas ele vai falar o quê? Vai falar o contrário? Isso é a mesma coisa de encontrar um batom na cueca. A prova tá aí. Então, se a imprensa não tivesse descoberto, o Corinthians ia ficar no prejuízo. Aí vocês analisam para vocês entenderem toda a situação do Corinthians hoje. Porque o Corinthians é o clube mais endividado do Brasil. Porque o Corinthians deve 2,5 bilhões. Uma dívida impagável. Por quê? Por causa dessas coisas que vem acontecendo no Corinthians, há décadas.
Por isso o Corinthians é um clube mais endividado, porque o próprio o André Santos, que gastou o dinheiro, ele não sabia que era um cartão do Corinthians. Cara, se o Marco Belo não descobre essa fatura, esse prejuízo ficaria para o Corinthians. Então esses ex-presidentes de 50 para cá, todos eles que passaram no Corinthians, eles estão afundando o clube. Todos que passaram, cada dia afundam um pouco mais, porque essas pessoas que estão no Corinthians, eles estão trabalhando em prol do seu umbigo e não do escudo Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso é vexatório, isso é vergonhoso, isso é desastroso. E aí, gente, o que vocês acham desses gastos do cartão corporativo do Corinthians pelo André Santos? Foi de má fé? Não foi? Quero ouvi-los. Quero que você use o espaço no vídeo para registrar seu comentário e deixar o like. Mudando de assunto, mas continuar falando de presidente, ex-presidente, presidente afastado, presidente destituído, não importa. Vamos falar então agora de Augusto Melo. Aí vocês vão entender o Corinthians, a bagunça que está lá hoje. Eu falei de André Santos, agora eu vou para Augusto Melo. Augusto Melo, ele acabou sendo denunciado pelo Ministério Público. Não só ele, também seus ex-diretores, o Marcelo Mariano, Alex Cassundé, Sérgio Moura, pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, lá do caso VaideBet. Augusto e seus ex-diretores viraram réus dentro do processo. Augusto Melo, será que ele pode ser preso? Será que Augusto Melo será preso? Então, o Ministério Público indiciou porque encontrou várias irregularidades, várias contradições. Primeiramente, o que o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, fez? Eles rastrearam a passagem do dinheiro do Corinthians, no caso da VaideBet. Então, eles perceberam que tem muito indícios, né, de coisa errada. Por isso que Augusto Melo agora, junto com seus ex-diretores, viraram réu dentro do processo e pode sofrer condenações pesadas pela justiça. Acho justo, porque assim, o Corinthians tem que ter pessoas sérias, porque senão essas pessoas que estão no Corinthians prestando um desserviço ao nosso clube, vai acabar falindo a nossa instituição Corinthians. Quem vai sofrer com isso? Nós que somos torcedores, nós que consumimos o produto do clube, nós que vamos ao estádio, nós que compramos a camisa, nós que choramos pelo amor que nós temos o Esporte Clube Corinthians Paulista. Essas pessoas que lá estão não são corintianas, não demonstram afetividade pelo nosso clube. Essas pessoas estão lá em prol de defender o seu umbigo e deixar suas famílias bem de vida, morando nas suas respectivas mansões. E o torcedor que chora, que vai ao estádio, que tem que comprar ingresso, né, que ganha salário mínimo por mês, esse torcedor que está sempre prejudicado. É uma vergonha. O Corinthians é uma vergonha, é revoltante. É revoltante você ter que vir aqui para o canal trazer essas informações aqui que a gente sabe que está afundando o nosso clube. André Sanches, Augusto Melo se envolvido dentro de processo, um gastando o dinheiro do clube, o outro sendo indiciado por lavagem de dinheiro, cara. Ó, André Sanches gastando o cartão corporativo do Corinthians. Augusto Melo sendo indiciado pelo Ministério Público pelo lavagem de dinheiro. Ó, como o Corinthians vai aguentar isso? Que esse monte de pessoas que não trabalham em prol do Corinthians. Eu queria falar outras coisas, mas não posso falar, senão o YouTube derruba meu vídeo. Entendeu? Mas não posso falar. Mas para mim, estamos no fundo do poço enquanto essas pessoas fizerem parte. Porque tem aquele negócio lá. Aos ex-presidentes do Corinthians é sócio vitalício. Isso aí está acabando com o Corinthians dia após dia. É lamentável, é revoltante. Tô chateado, tô irritado, tô nervoso, né? Com tudo que eu vejo que está acontecendo. Principalmente essa bomba aí que apareceu que André Santos gastou dinheiro do cartão corporativo do Corinthians em 2019 para 2020. Augusto Melo, com o caso da VaideBet, lavagem de dinheiro,
Pelo amor de Deus, cara, é triste, é lamentável. Gente, o que vocês acham de tudo isso? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e deixa a inscrição e não esqueça de ativar a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.